Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero que estejam se cuidando. Espero que estejam entendendo as aulas. A aula não, as aulas. E que vocês realmente estejam bem. Então, é, se vocês não entenderem alguma coisa na aula, me perguntem. Tá? Eu tô achando bem bacana que vocês estão participando, que vocês estão perguntando. E é bom que vocês continuem assim, perguntando, interagindo, tirando as dúvidas que vocês têm, porque assim a gente vê que o negócio tá andando, né? A aula tá fluindo. E eu creio que seja isso. Se eu tiver mais alguma coisa que eu tenha esquecido, eu vou falando no decorrer da aula, tá? Saibam que vocês moram no meu coração. Saibam que realmente a gente sente muita... Eu já falo a gente porque eu imagino que os outros também. Mas eu sinto muita falta de vocês. E eu não vejo a hora que esse negócio tudo acabe aí, eu volto pra sala de aula e vocês também. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? No começo vai ser um pouquinho diferente, mas mesmo assim, só pelo fato de estar perto, de realmente estar convivendo com alguém, não falando com um computador ou com um celular, é bem diferente. Então, cuidem, tá? Qualquer dúvida, perguntem, gente. Perguntem no privado, qualquer coisa, se vocês ficarem meio sem graça de perguntar. Eu acho que não há necessidade de ter vergonha, porque às vezes a pessoa tá com a mesma dúvida que vocês, então vocês tiram a dúvida de vocês e dos outros também, tá? Então, não tenham dúvida, certo? E acho que é isso. Boa aula, bons estudos, boas atividades. E mais uma vez, qualquer dúvida, perguntem, tá? Pois então, hoje nós vamos corrigir as suas apostilas, tá? Vocês me acompanham aí, eu já deixei o número da página de vocês, a apostila de vocês, volume 2, página 3. Nessa atividade, né, a resposta já tá ali, porque eu tô aprendendo a editar ainda, senão eu deixava em branco e depois ia colocando, só pra sacanear. Mentira. Gente, atividade. O quadro a seguir relaciona as atividades econômicas com o setor e a localização predominante delas. Complete com as informações correspondentes. Então, as partes que estão em branco ou em preto eram as partes que vocês tinham, né, que já estava na apostila de vocês. O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que completar as demais regiões, certo? Pera aí. Fiz só ter certeza que estava certo. Mas eu lembrei, é pra vocês. Então, gente, vocês tinham ali setor secundário apenas, né? Depois espaço urbano, agricultura, pecuária e extrativismo, fábricas e construtoras. Tá, então vamos começar do começo, certo? Eu tinha só o espaço em branco, né? Dali do setor, a localização também estava em branco, e eu tinha só as atividades: agricultura, pecuária e extrativismo. Aí já é básico, né? Eu já consigo lembrar, opa, agricultura, pecuária e extrativismo, setor primário, certo? Por quê? Porque é onde começa a questão da matéria-prima. Então eu já lembro, opa, setor primário. Por isso o setor primário é ali em cima. Né? Em que localização, qual é a localização predominante do setor primário? É o espaço rural. Depois eu precisava citar exemplos, né, do setor primário. Aí vem a questão das plantações, criação de gado, extração de recursos naturais, né, e assim por diante. Certo, gente? Depois eu já tinha ali, eu já sabia que era setor secundário. Porém, eu não sabia qual era a localização predominante, ou melhor, estava em branco. E estava em branco as atividades, tá? O que tinha que fazer? Preencher. Setor secundário,
a localização predominante. Nós sabemos que o setor secundário, a área industrial, ela geralmente fica na área urbana. Depois, atividade em indústrias, né? Sabemos que é indústria. E exemplos que já estavam ali, fábricas e construtoras. Quando eu falo atividades em indústria, o que vai acontecer? Notem que é um passo a passo, certo? Sai lá da agricultura, vai para a indústria, depois nós vamos para o setor terciário, que estava em branco. Eu só tinha ali a denominação de que ele estava localizado predominantemente no espaço urbano. Beleza, mas o setor, só o que me restava era o setor terciário. Tá? Depois, as atividades, comércio e serviços. E os exemplos, escolas, hospitais, mercados, lojinhas, lojões e assim por diante, tá? Então, gente, quando eu falei para vocês ali, notem que é uma sequência, sim, né? Setor primário, né? Eu não lembro se eu citei para vocês, acho que eu citei o exemplo do tomate, então vamos mudar, né? Vamos colocar ali no setor primário. Eu tenho agricultura. Ah, beleza. Agricultura, vou colocar o quê? Maçã. Ah, então, eu vou colher a maçã na agricultura. Eu vou plantar a maçã, vou cultivar a árvore frutífera e vou colher essa maçã, certo? O que vai acontecer? Essa maçã ela vai sair dali da agricultura, ela vai sair do setor primário e vai para o setor secundário, para a indústria. A indústria, diga de passagem, ela faz geleia de maçã. Nunca comi, nem sei como que é, mas tudo bem. Ela faz geleia de maçã. Então já chegou no setor secundário. Vai ser transformado esse produto, essa geleia de maçã, né? Essa maçã vai ser transformada em geleia de maçã. Beleza. Transformou em geleia de maçã, colocou no pote, lacrou o pote, colocou no caminhão, despachou. Foi para onde? Foi para o mercado. Chegou no mercado, setor terciário, certo? Vai ser comercializado esse produto, tá? Isso não vale só para a questão da geleia, mas vale para diversos outros produtos. Se eu citar a pecuária, por exemplo, né? Perdão, gente. A garganta não tá legal, é só esfriar um pouquinho. A pecuária, eu posso citar a criação do gado, né? Setor primário. Setor secundário, na indústria, o que eles vão fazer? Eles vão embalar essa carne, certo? Vão colocar a carne a vácuo ou algo do gênero e vão mandar para o mercado no setor terciário comercializar. Depois, eu posso citar mais o que? Extrativismo, extração de recursos naturais. Eu vou extrair a seda, por exemplo, e vou transformar ela na indústria em roupa e vou vender no comércio e por aí vai. É infinito. É infinito. Tá? Não tem fim nunca isso daí. É uma coisa de louco. Então, tranquilo com relação a essa atividade. Vamos para a próxima. Nessa atividade, vocês teriam que... Atividade da apostila, página 7. Apostila volume 2. Quais são as diferenças entre as atividades econômicas predominantes nos espaços urbano e rural? A resposta que eu coloquei foi essa, né? Os espaços rurais concentram atividades do setor primário, ligadas ao extrativismo e à agropecuária, por exemplo. Já nos espaços urbanos, realizam-se atividades referentes ao setor secundário, como indústria, e terciário, comércio e prestação de serviço. Tá? Exemplo que eu coloquei, vocês podem ter colocado diferente, porém, se estiver parecido com isso, vai estar certo. Tá? Depois, crie uma ou mais frases contextualizadas que relacionem os seguintes termos: crescimento populacional, extrativismo, problemas ambientais. Essa pergunta, ela é pessoal, né? Essa atividade ela é pessoal. E aí vocês teriam que criar uma ou mais frases. Isso ia depender do nível de inspiração de vocês para criar muitas frases, né? Mas uma já estava ótimo. Eu coloquei um exemplo. O crescimento populacional pode ser responsável por inúmeros problemas ambientais e pelo aumento da demanda do extrativismo, inclusive de maneira ilegal. É claro que inúmeras frases poderiam surgir daí, de acordo com vocês, tá?
Terceira, o que são comunidades tradicionais? Cite 3 exemplos delas. Comunidades tradicionais são grupos que partiam de laços culturais comuns, como formas de organização social próprias, e que ocupam um espaço onde sobrevivem da exploração de determinados recursos naturais. Como exemplo, podemos citar as quebradeiras de coco babaçu, pode ser até, as quebradeiras de coco babaçu, agora sim, os seringueiros, os ribeirinhos e os caiçaras. Apostila de vocês, página 8. Que tipo de comunidade tradicional vive na reserva extrativista Cunhã? Que tipo de extrativismo essa comunidade realiza? A comunidade tradicional que vive na reserva Cunhã são os ribeirinhos. E eles realizam extrativismo animal por meio da pesca e agora da caça também. Essa atividade, se eu me lembro bem, era sobre os jacarés, né? Então, eles fazem essas atividades. Vocês tinham que ler o texto e responder essas perguntas. 2. Apesar de a caça ser proibida no Brasil, existe a autorização pelos órgãos ambientais em regime de exceção. Quais fatos motivam essa autorização? A superpopulação do jacaré-açu, que aumentou de forma descontrolada e acabou vitimando uma criança da comunidade. Então, isso acabou motivando essa autorização. A partir do momento em que só tinha denúncias, né? E, você vai brincar no quintal, ela decara com jacaré, você vai pescar, ela decara com jacaré, vai estender a roupa, ela decara com jacaré. Então, as pessoas iam denunciando. Porém, se por um acaso a pessoa se sente ameaçada com o jacaré e mata o jacaré sem autorização, é crime. Então era caça proibida, é crime. A pessoa teria que pagar fiança e provavelmente responder processo sobre isso, ficar presa algum tempinho. E até que, infelizmente, uma criança morreu, né? O jacaré matou uma criança. Aí sim, a situação mudou de figura. Eles viram que o bicho apresentava uma certa periculosidade para a região, né? Eu imagino. Eu nem saí dentro de casa, o pior é que o bicho era achado dentro de casa também. Mas só assim eles tiveram a coerência de liberar essa caça pro jacaré-açu. Vamos continuar. Aí na apostila, página 8. A caça foi autorizada para qualquer pessoa em qualquer lugar? Não, apenas para os membros da comunidade que receberam treinamento para fazer o abate dos animais. Então, por um certo acaso, a situação aqui em Paranaguá, e resolvi que eu queria ir lá e também matar jacaré. Vou colocar meu chapéu de Indiana Jones e vou matar jacaré-açu por aí. Não, não posso, tá, gente? Não é liberado. A pessoa tem que era para os membros da comunidade e eles tinham que passar por um treinamento para daí então ser visto como o matador de jacarés, né? Caso contrário, não pode, tá? É proibido. Até porque tem toda a periculosidade. Você vai lidar, não é um bichinho qualquer, né? É um jacaré, é um bicho grande. Então, o nível de periculosidade é muito grande. Depois, número 4. Quais foram os benefícios da caça autorizada para a comunidade? Resposta: além do controle da superpopulação dos jacarés, terríveis, né? A comunidade conseguiu uma nova forma de obter ganhos e melhorar a qualidade de vida. Como assim? Eles começaram a comercializar a carne do jacaré, como eu acho que até mostrei os slides mais leves para vocês, tá? Os pesados eu não mostrei não, porque não dá. Então, eles começaram a comercializar tanto a carne quanto também o couro do jacaré.
E é claro, gente, o benefício principal é controlar esses bichos e ter uma vida mais tranquila, né? Você saber que você vai estender tua roupa e você vai voltar com as duas pernas e os dois braços no lugar, algo do tipo. Então, também para a questão psicológica da população, creio eu que não coloquei isso ali na resposta, porque eu acho que ia ficar extremamente extenso, mas também tem todos esses fatores, né? A gente se vê um bicho já fica meio sistemático, pô, ver um jacaré mexe com a questão psicológica, então é claro que um dos benefícios até nós podemos citar que é a questão do nível do psicológico da população, né? Vamos para a próxima. Em sua opinião, eu amo corrigir essas atividades quando é em sua opinião. Em sua opinião, essa autorização foi correta? Justifique sua resposta. Gente, eu não coloquei nada aqui, tá? Deixa eu ter certeza. Não, eu não coloquei nada aqui porque realmente a resposta tinha que ser de vocês, né? E todas as que eu corrigi, vocês colocaram que essa autorização foi correta. Né? Algumas foram corretas porque a população se sente mais segura. Vamos ver se eu lembro de algumas. A população se sente mais segura. Outros colocaram que foi correta porque tinha que ter um controle desse animal. Outros colocaram que foi correto porque a superpopulação poderia aumentar e daí crescer a nível de chegar em outras regiões e oferecer riscos para outras pessoas, né? Também é um dos motivos. Então tem vários outros fatores. E teve alguém que colocou também que essa autorização foi correta porque o jacaré já tinha matado uma criança. Então poderia ter matado mais pessoas, né? E vocês acertaram tranquilamente isso daí, né? Eu não sei se eu não vi nenhuma que a autorização não foi correta, então não vou pontuar essa questão, né? Essa parte de não ser correta, tá? Então, gente, fechamos essa página. Vamos para a próxima. Livro de atividades. Aqui eu coloquei a página 4 que era anunciada, né? Que era esse desenho aí. E o que vocês tinham que fazer? Observar a imagem do satélite do município de Jataizinho, localizado no estado do Paraná. E daí, realizar a atividade 1A na página 5 do livro de atividades. Identifique na imagem, deixa eu cuidar aqui, identifique na imagem as áreas rural e urbana. Em seguida, elabore um mapa e indique essas tais áreas. Pinte-as de cores diferentes e crie uma legenda para o mapa. Então, vocês tinham que fazer o quê? Identificar as áreas rural e urbana dessa imagem, certo? Então, identificando... Deixa eu conseguir uma caneta aqui. Meio giz. Identificar a área urbana e a área rural. Então, tranquilinho. Depois, vocês tinham que... Deixa eu ver na minha apostila aqui. Elaborar um mapa e indicar essas áreas no mapa de vocês. Vocês fizeram uns mapinhas legais. Então, vocês indicaram bem com relação à legenda e tudo mais. A ilustração dos mapas. Que era desenhar a área. Opa! O que foi que eu fiz? Aí. Desenhar a área urbana. Deixa eu pegar, vou mudar meu giz. Vocês desenharam a área urbana com a coloração. Desenharam o rio e também desenharam a área rural, certo? Então, vocês representaram o mapa de forma correta. E depois, vocês tinham que pintar e colocar nas legendas, que também foi feito, tá? Eu não vou desenhar aqui, porque nem tem condições de desenhar esse negócio aqui sem chance, tá? Mas os mapas estavam certinhos. 2, ou melhor, 1B. Encontre na imagem do município de Jataizinho um rio e as principais rodovias. Depois, faça registro desses elementos no mapa. Então, vocês tinham que encontrar aqui na imagem o rio. Ai, nossa, cadê o rio? Tá ali, eu já achei o rio, tá, gente? Tô brincando.
A gente tinha que encontrar o rio e as principais rodovias e colocar também no mapa de vocês, né? E colocar e registrar nas legendas. Então vamos lá. O rio. Vou pôr de azul. O rio tá aqui, certo? E as principais rodovias. Vamos colocar a rodovia de roxo. Né? Vamos lá. Uma rodovia aqui. Vamos achar outra. Aqui, que provavelmente liga o campo. Né? Pra área urbana. E assim vai, né, gente? Eu já não enxergo muito bem, não. Então, é complicada a situação da pessoa aqui. Tá? Mas, nós ligamos aqui uma rodovia, o rio. Então, tá valendo. Né? Aqui, creio que seja mais um pedacinho de uma outra rodovia. E assim vai. Aqui também é retinho. Opa. Tá? Fechou. E colocar esse no mapa de vocês. Parece uma pessoa pescando, só volta a cabeça aqui, ó. Continuando, gente. Deixa eu cuidar do tempo. 1C. Aqui. Justifique essa afirmação com base na imagem. Com base na análise da imagem. As vias de transporte, como as rodovias, podem integrar as áreas urbanas e rurais. Eu coloquei aqui como resposta, né? Por meio das rodovias ou outras vias de transporte, as mercadorias produzidas nas atividades rurais são escoadas para serem comercializadas e consumidas nas áreas urbanas. Do mesmo modo, por meio dessas vias de transporte, máquinas, produtos agrícolas, pessoas, entre outros, deslocam-se da área urbana para chegarem na área rural. Tá? Então, essa foi a resposta dessa questão. Depois tem o livro de atividades, página 5, questão número 2. Quais são as principais diferenças entre o espaço rural e o espaço urbano? Resposta: o espaço rural apresenta menor concentração populacional e, por consequência, de edificações, além de predomínio de atividades do setor primário da economia. Aí, claro que existem outras denominações. Já o espaço urbano, por sua vez, é mais densamente povoado e concentra atividades do setor secundário e principalmente do setor terciário, como comércio e serviços. Depois nós vamos para a atividade do livro de atividades, página 6. E aqui vocês teriam que, vamos ler. Sobre os setores da economia, analise as afirmações, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. E é claro, se vocês marcaram as falsas, vocês sabem que eu gosto que vocês me justifiquem qual seria a forma correta da alternativa falsa. Primeira pergunta, ou melhor, primeira alternativa. O setor primário é responsável pelas atividades ligadas ao beneficiamento das matérias-primas, que vem do meio rural. Gente, primeira, o setor primário é responsável pelas atividades ligadas ao beneficiamento das matérias-primas. Na verdade, o que acontece? O setor primário, ele é responsável pelo cuidado, pelo zelo das matérias-primas, né? Quem é responsável pelo beneficiamento das matérias-primas é o setor secundário, que faz a transformação, né, dessas matérias-primas, e não o setor primário, tá? Então, o setor secundário é responsável pelo beneficiamento das matérias-primas, e não o primário. Essa primeira é falsa. Tá? Depois, a segunda. As atividades agrícolas fazem parte do setor primário e são responsáveis pela produção de matérias-primas, que poderão ser beneficiadas em diversas indústrias que fazem parte do setor secundário. Verdadeira.
né? Então, é uma das situações que acaba ocorrendo. Deixa eu marcar aí, pronto. Terceira, o setor primário. Tô errada essa, agora que eu li aqui. Tá, erro da edição. O setor primário é responsável por extrair ou produzir as matérias-primas que poderão ser transformadas no setor secundário e depois comercializados no setor terciário. Verdadeira. E a última, o setor terciário abrange atividades econômicas ligadas ao comércio e também aquelas de prestação de serviço, como as que realizam um jardineiro, um encanador, um dentista, um professor, um engenheiro, entre outros. Verdadeiro também. Opa. Não quer funcionar. Aí, funciona. Aí, tá? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ainda no livro da atividade de vocês, página 6, questão 4. O Brasil detém importantes jazidas minerais. Estas são responsáveis pelo fornecimento de matérias-primas. Depois de transformadas, serão amplamente utilizadas em diversos setores da economia. Entre os principais minerais explorados no país, há um em especial, cuja exploração está ligada ao desenvolvimento de tecnologias, visto que tal elemento tem como característica principal sua grande resistência à corrosão. Esse elemento também é um supercondutor que suporta altas temperaturas. Assim, é utilizado para a produção de ligas de aço de alta resistência, com aplicação na construção civil. Por exemplo, na construção de pontes, viadutos e edifícios. Nas áreas industriais, mecânica, naval, automobilística e aeroespacial. O uso desse elemento está relacionado à construção de superligas que resistem a altas temperaturas e, portanto, são utilizadas nas turbinas das aeronaves. Gente, que minério é esse? Cassiterita, bauxita, nióbio, manganês. Vamos ver. Nióbio, tá? Todas essas características são ligadas ao nióbio. Ainda no livro de atividades, página 6, leia o texto e analise a imagem a seguir. O desmatamento em grande escala da Amazônia pode provocar, até 2050, uma diminuição das chuvas de até 21% durante a estação seca e 12% durante a estação úmida, segundo estudo britânico publicado nesta quinta-feira, dia 6, na edição imprensa da revista Nature. Isso foi no mês 9 de 2019. Então, o que você tinha que fazer? Cite duas diferentes atividades econômicas rurais que, ao serem realizadas na floresta amazônica, podem causar desmatamento. Então aqui, né? Resposta: extrativismo vegetal, retirada da madeira, a expansão da pecuária, com a derrubada da floresta para a implantação de pastagens, e pode ainda ser citada a expansão das atividades agrícolas, em que a floresta dá lugar às lavouras. Dá tempo ainda. A apostila de vocês, página 12. Essa daqui que vocês ficaram com muita dúvida, né? Então, o que vocês tinham que fazer? Ao buscar informações sobre as commodities, você deve ter verificado que muitas vezes estas apresentam um preço regulado pelo comércio internacional. Faça uma pesquisa usando como fonte, preferencialmente, o site da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, e escreva na tabela a seguir a cotação, preço em dólares das commodities indicadas. Gente, o que aconteceu? Vocês tiveram... E eu percebi também depois que o site ele é um pouquinho chatinho de mexer, né? Então, eu acabei considerando que poderiam ser usados outros sites, sem problema nenhum, tá?
Então, o que vocês tinham que fazer? Vamos nós, espera aí. Eu vou passar um pouquinho da aula, mas eu vou fechar tudo com a correção da apostila de vocês, tá? Prometo que vou passar só um pouquinho. Eu coloquei aqui, eu fiz a aula de vocês, foi no dia 5/6. Então, a cotação limite inferior e limite superior. O link que eu passei para vocês era de um site que era mais tranquilinho de mexer. Esse daqui eu já peguei direto mesmo da fonte. Então, café arábica tipo 4 ou tipo 5. Qual era o preço? Ele estava na faixa de 470 até R$ 500. No dia que eu peguei, já estava lá convertido em reais, eu coloquei em reais mesmo. Não esqueçam que isso para saca de 60 quilos, tá, gente? Depois, a soja, cotação limite inferior, R$ 100 a R$ 107. Depois, vamos direto pro milho, que daí do boi a gente fala em seguida, que eu acho que eu vou fazer uma aula em especial sobre isso aqui. Tomara que eu não esqueça. Do milho, R$ 35 a R$ 49. Só isso, professora? Sim, a saca com 60 quilos. Gente, só isso. Não esqueçam que estamos falando do mercado de ações, então o cara não vai comprar só um saco de 60 quilos, né? Estamos falando de commodities, então o cara vai comprar uma demanda grande, tá? Para sacos de 60 quilos. É claro que varia também da época, né? A época é propícia para produção do milho, então ele baixa um pouquinho mais o preço porque tem uma demanda grande no mercado. Gente, a parte do boi, tá? O boi gordo, 202 a R$ 206, tá? Professora, é o quilo? Não, tá? O do boi é por arroba. Arroba do www, não. Gente, arroba é uma forma de representação, né, do peso do boi. Eu acho que eu vou explicar isso certinho para vocês em uma dessas próximas aulas, para não ficar essa dúvida, tá? Então, a arroba, na verdade, é a cada 15 quilos do animal, tá? Então, a cada 15 quilos da criança ali, do animalzinho fofo, né, do boizinho, vale 202 a R$ 206, certo? E tomara que eu não esqueça, tá? Mas eu vou explicar isso aqui em uma outra aula para vocês. Livro de atividades, página 10. Observe as fotografias a seguir. O que vocês tinham que fazer? Vocês iam observar essas duas fotografias, e a pergunta era: escreva qual categoria da pecuária está representada em cada imagem. E aí vocês iriam escrever. Imagem 1, né? Tá ali, olhem bem. Deixa eu vou dar a resposta agora. Pecuária intensiva, na imagem 1. Opa. Pecuária extensiva, na imagem 2. 8b. Quais são as principais diferenças entre essas duas categorias? Na pecuária intensiva, o rebanho é confinado em áreas menores, com instalações e equipamentos para o seu tratamento. A pecuária extensiva, por sua vez, é realizada em extensas áreas, nas quais, em geral, o gado fica solto e são utilizadas técnicas mais simples. No livro de atividades de vocês, página 10, vocês teriam que ler esse texto, certo? E responder se é verdadeiro ou falso, tá? Essa é a última, gente. Então, o texto diz ali, né? Principal responsável pela comida que chega à mesa das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por 70% dos alimentos consumidos em todo o país. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva, que abastece o mercado brasileiro. Mandioca, 87%, feijão, 70%, carne suína, 59%, leite, 58%, carne de ave, 50% e milho, 46%. São alguns grupos de alimentos com forte presença da agricultura familiar na produção. Analise as informações a seguir e assinale verdadeira para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo com o texto e com o que você estudou sobre o tema. A primeira alternativa,
A agricultura familiar se destaca por contribuir com a maior parte da produção agrícola destinada à exportação. Essa, gente. Oh, meu Deus do céu. Essa era falsa, né? Então, a agricultura familiar, ela é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros, cerca de 70%, e não pela maior parcela de exportações de alimentos, tá? Depois, mais de 2/3 da alimentação da produção brasileira são procedentes da agricultura familiar. Verdadeira. A próxima. A agricultura familiar se estabelece de modo geral em pequenas propriedades rurais, os minifúndios, e ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais. Opa! Essa era verdadeira também. Entre os principais produtos agrícolas que se destacam na pauta de exportações brasileiras, 2 são produzidos predominantemente pela agricultura familiar: a soja e o café. Falsa. Eita, essa é a última já. Eu acho que eu inverti, né, gente? Tá invertida, mas a opção tá certa, tá? Então é falsa. A soja e o café são produzidos pela agricultura patronal, certo? Não tá certa a edição, sim. É que eu tava com um texto gigante aqui na minha frente, tá? Então, essa é falsa. E a última também é verdadeira, tá? Então, a base da alimentação brasileira, na qual se destacam o feijão e a mandioca, é provida principalmente por meio das áreas de cultivo desenvolvidas pela agricultura familiar. Certo, gente? Tá tudo certo a sequência, tá? Então, é falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. Beleza? Deixa eu ver aqui. Gente, então, o que vocês vão fazer, né? Essa data de hoje, né, dia 10/6, vocês vão marcar também nesses mesmos exercícios, porque foi correção de atividade, tá? Então, vocês vão colocar correção, aula 9, dia 10/6, nesses mesmos exercícios, porque nós fizemos em conjunto, certo? Então, vocês estão meio que de folga do exercício essa semana, ó, não, vocês têm atividade, avaliaçãozinha, né? Disfarça. Então, gente, boas outras atividades, certo? Qualquer dúvida me perguntem, tá? Então não esqueçam de marcar lá na aula 9, dia 10/6, nos mesmos exercícios que nós resolvemos, tá? Pessoal, boa semana, se cuidem e desculpem por passar um pouquinho do tempo, mas daí a gente conseguiu fechar tranquilamente essa correção, tá? E é isso aí, até semana que vem.